Vocês podem ir abrindo lá em Abacuque, enquanto eu vou ajeitando aqui o modo de exibição. Pronto. Abacuque, capítulo 2, hoje a gente vai do versículo 6 ao versículo 20. Vamos encerrar o capítulo 2, vai ficar faltando só o capítulo 3. Abacuque, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 20. Hoje foi um dia de emoções para mim. Pela primeira vez depois de muito tempo, eu consegui enxergar meu cabelo aqui, por aqui, ó. Já dá para eu ver. Ou seja, está na hora de eu cortar, infelizmente. Mas foi bom vê-lo novamente por aqui, sem ser só pelo espelho. Foi uma emoção. Isso é só para vocês encontrarem, tá, Abacuque? Todo mundo já encontrou aqui? Ok. Pronto, eu nem precisava ter compartilhado isso, mas tudo bem. Abacuque 2, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue fundamentada com iniquidade. Não vendo o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça que Deus venha falar com você. Peça a Deus que toque o coração da pessoa que está do seu lado, para que ela não lhe atrapalhe. E se ainda assim ela insistir, não deixe não. Ore nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por se fazer presente aqui. Nós te louvamos, Pai, te buscamos em oração, na leitura da Tua Palavra. O Senhor falou conosco através da Tua Palavra, Senhor, te adoramos através dos cânticos e fomos também confortados por Ti, por meio deles, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, vem falar conosco claramente através da Tua Palavra, Senhor. Isto que falaste ao profeta Abacuque, ó Pai, vem encontrar lugar em nosso coração e nos ensinar, Pai. Nos ensinar como nos portar, nos ensinar a razão de nossa esperança, nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar essa noite, Senhor. Nos usa, Pai, que eu possa não atrapalhar a mim e aos meus irmãos de ouvir a mensagem que vem de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A Lia pode falar, viu, gente?
Ela está liberada, ela tem o passe livre. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente já viu. Essa série está sendo bem quebrada. Por isso que eu não quis fazer a série sobre casamento agora, porque senão a gente não teria conseguido concluir também. Então, nós tivemos a primeira, aí o outro não teve. A segunda, aí o outro não teve. A terceira, aí o sábado passado não teve. E hoje estamos na quarta pregação dessa série. Só vai ter mais uma, que também não vai ser sábado que vem. Que sábado que vem nós teremos o nosso retiro, e já já a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Abacuque, um profeta, estava vendo a situação do povo do seu país terrível, violência, injustiça, o governo totalmente deturpado, ninguém queria saber de Deus, até a religião corrompida, e ele inicia o livro clamando: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me atender? O injusto toma conta do justo, a justiça é tida por nada, e o Senhor não faz nada. Até quando? Deus, como a gente já viu, responde a Abacuque dizendo: olha, o injusto está indo para cima do justo, a violência está muito grande, eu vou fazer algo, eu vou trazer um povo mais injusto ainda, mais violento ainda, que vão fazer a minha justiça aí. Aí Abacuque endoida, ele fica: como? Peraí, o Senhor é um Deus santo, um Deus que detesta o mal, o Senhor vai usar esse povo que é mais mal do que o povo daqui para puni-los? Como assim? E aí ele vai para a torre de vigia, fica em silêncio aguardando a resposta do Senhor. Na última pregação nós vimos o início da resposta, capítulo 2, verso 2 ao 5, onde nós vimos Deus explicando a Abacuque a diferença entre o justo e o ímpio. Nos ativemos ao justo, vimos quem é o justo, o que acontece com o justo, porque ele é justo. O justo não é aquele que é justo, literalmente falando, não é aquele que é perfeito, porque para ser justo você teria que cumprir a lei por inteiro, cumprir a justiça de Deus por inteiro. Então, ninguém é justo dessa maneira. Justo é aquele que vive pela sua fé. Fé / fidelidade, como a gente viu. A sua lealdade a Deus, a sua confiança em Deus. A gente viu que a mesma fé salvífica, a fé que Deus nos dá para que nós sejamos salvos, é a fé que nos capacita a viver fielmente. Lembrando que a gente, infelizmente, não vai ser perfeito, por isso nós somos justificados mediante a fé. Somos tidos como justos, né? Nós não somos justos, mas justificados. Então, nós infelizmente vamos errar, mas como o apóstolo João disse muito sabiamente na sua primeira carta: essas coisas vos escrevo para que não erreis, porém, se errares, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Deus explica a Abacuque a situação do justo e fala também do ímpio, que o ímpio é enganoso, como a bebida, assim como a sepultura nunca está saciado. E hoje nós vamos ver a condenação do ímpio. O que acontece com aquele que não é justo dentro do padrão bíblico, ou seja, aquele que vive pela fé, aquele que vive na esperança da aliança de Deus, que Deus cumpra a sua palavra de salvar o seu povo. Qual o castigo para aqueles que vivem dessa maneira? Nessa segunda resposta de Deus, ele se utiliza de um tipo de oráculo chamado ais, que nós encontramos muito nos profetas. É um oráculo de condenação, ele usa de maneira poética. Infelizmente, nós não temos como entender a profundidade da beleza poética, semântica que existe, porque não dá para você traduzir algo do hebraico para o português e manter todas as sutilezas, as rimas, as entonações que existem. Mas é uma forma de condenação que Deus dá ao profeta a respeito. Aqui ele se utiliza dos caldeus, dos babilônicos, para mostrar o que aconteceria a eles e assim mostrar uma sombra do que acontecerá com os ímpios no juízo final. Lembrando que Deus não estava aqui avisando aos caldeus o que iria acontecer com eles. Estava avisando a Abacuque
ao povo de Israel o que Deus faria àqueles injustos que viriam invadir ainda o país, para que eles entendessem que Deus sabe sim a diferença entre o justo e o injusto, que ele não se engana quanto a isso, e que o injusto, o soberbo, como ele chama também, ele será gravemente punido pelos seus atos. Então vamos lá. Ele divide aqui em 5 ais. A gente vai pegar esses 5 pontos pegando a ideia central de cada um desses ais para a gente entender. Lembrando que os caldeus era aquele povo que Deus descreveu como terríveis, e depois Abacuque mesmo fala que eles são como pescadores, levantando com um anzol os seus inimigos, ou então pega uma rede, lança e puxa todo mundo. Era um povo mau, um povo terrível que Deus iria usar para punir, para fazer justiça ao seu povo. Primeiro, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai estar sempre voltando ao texto, indo a alguns outros textos para a gente poder entender. Versículos 6 a 8, alguém leia, por favor, bem alto, bem bonito. Abacuque 2, 6 a 8. Nesse primeiro ai, algumas coisas já são condenadas, mas a gente vai pegar como ponto central a avareza. Por quê? Porque os caldeus roubavam tudo que não era deles. A cada invasão que eles faziam, lembrando que Israel não foi o primeiro povo que eles invadiram, eles iam já fazendo um arrastão ali pelo Oriente Médio, então Deus disse que iria usá-los para invadir Israel, e eles eram um povo que não tinham dó nem piedade de quem eles invadiram. A gente vai ver sobre a violência mais à frente, mas eles roubavam todos os seus artefatos de valor e ainda impunham taxas altíssimas para esses povos que ficavam sendo seus vassalos. Só para a gente ter uma ideia de como eles eram, em Jeremias capítulo 52, o profeta narra um pouquinho do que eles fizeram em Jerusalém. Jeremias 52, a partir do versículo 17, diz assim: Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, recipientes de incenso, as taças, tudo quanto fosse de ouro e de prata. Quanto às 2 colunas, ao malha e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Se você ler lá em Reis, eu acho que Samuel conta também, a construção do templo, você fica impressionado, você fica assim, caramba, como é que cabia tanto ouro, tanto prata, tanto bronze, tanta coisa num templo? Se você quiser ver, você pode ir lá em São Paulo, pagar uma taxinha e ver o do Edir, que é no mesmo esquema. Mas é algo grandiosíssimo. E os caldeus, quando invadiram, levaram tudo, cortaram até as colunas e levaram tudo que era de ouro, de prata, de bronze, e era de peso incalculável. Então, eles eram um povo que construíram a sua glória, construíram a sua riqueza, justamente com a riqueza dos outros. Eles formaram um grande exército, como a gente vê no capítulo 1. Eles tinham armas aos quais eles tratavam como deuses, eles sacrificavam as suas armas. O Abacuque fala que, assim como um pescador que lança sua rede e depois sacrifica os seus utensílios de pesca, eram eles em relação às suas armas. Então eles adoravam as suas armas. Deus disse que eles tinham o seu poder como o seu Deus. Eles se confiavam tão somente neles,
no seu armamento, no seu poderio militar, para conquistar aquilo que eles queriam, que era a glória entre as nações. Então, além de todo esse abuso e roubo e assassinato, eles também impunham taxas altíssimas. Além deles roubarem tudo que as nações tinham, quando não destruíam totalmente, eles impunham taxas que eram cobradas de tempos em tempos com valores exorbitantes. E assim construíram a sua riqueza. E Deus lhes promete, nos versos 6 a 8, que eles receberiam a paga por aquilo que eles fizeram. Chegaria o dia em que os seus credores viriam e tomariam tudo deles, e eles seriam despojados pelas nações que eles despojaram. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9, diz o seguinte: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus irá atribular aqueles que atribulam o povo de Deus. Nós lemos Gálatas no início, dizendo que não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então, essa prática da retribuição, Deus está mostrando que será executada com os babilônicos. Vocês extorquiram, roubaram, vocês serão roubados, extorquidos, despojados pelas nações. 9 a 11, outra pessoa leia bem alto, por favor. Abacuque 2, 9 a 11. Como a gente já falou, eles roubavam os povos, eles extorquiam, e eles ajuntaram em suas casas bens mal adquiridos. Eles aqui, Deus está condenando a sua injustiça. Eles extorquiam as nações, roubavam das nações, depois se empoleiravam em suas casas. A Bíblia fala que eles, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O que eles não entendiam é que não há exército, não há bom preparo no mundo que dê segurança plena, especialmente segurança contra Deus. Deus estava se colocando como aquele que iria vingar sobre o povo caldeu. Eles quebravam aqui o 10º mandamento, cobiçando a casa do próximo. E Hebreus capítulo, eu ia anotar esse versículo, não anotei. Deixa eu achar aqui rapidinho. Hebreus capítulo 10, 30 e 31 diz o seguinte: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não brinca quando fala a respeito de castigo. Deus promete vingança, promete justiça com aqueles que são ímpios, com aqueles que são soberbos. E através da injustiça, eles estavam construindo suas casas, construindo todo o seu poderio por meio de bens mal adquiridos, através de roubo, extorsão, e pensando que iriam livrar-se do mal que sobreviria sobre eles. Mas é interessante que o verso 11 diz que a própria casa deles clamaria contra eles. A madeira e a trave,
aquela sustentação do telhado, iriam clamar contra eles, porque foram construídos de maneira injusta. Deus promete, primeiro, contra a avareza, segundo, contra a injustiça, terceiro, versos 12 a 14. Alguém leia, por favor. Violência, ai daquele que edifica a sua cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, com crime. Como a gente já falou algumas vezes nos outros sábados e hoje também, este era um povo mau. Um povo que Deus chama no capítulo 1 de pavorosos, terríveis, amargos, impetuosos, escarnecedores. Seus cavalos são como lobos, os seus soldados vêm doidos por sangue, ou seja, era um povo bonzinho, era um povo que queria só aquilo que lhes agrada. E este povo edificou toda a sua glória, todo o seu império grandioso, com base na violência, com base na destruição. A sua glória era baseada nesse legado de tomar. Agora é interessante nós analisarmos isso tanto tempo depois e vermos como Deus é fiel. Eu pergunto a vocês hoje, onde é que está a Babilônia? Onde fica o reino dos caldeus hoje? Não existe. Nada da Babilônia existe hoje. Foi totalmente aniquilada da história. Hernandes Dias Lopes disse que para a gente saber da Babilônia hoje, a gente tem que ir a um museu. Porque não existe. Deus já cumpriu o seu julgamento a respeito de Babilônia. Ela foi totalmente aniquilada. E Deus ainda prometeu que nada seria estabelecido em seu lugar. E nada foi construído ali. Mas esse ai termina com uma promessa fantástica, diz: pois a terra, ou mais a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória de Babilônia, edificada sobre violência, injustiça, avareza, foi passada. Porém, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Esse dia ainda não chegou, mas é uma promessa de Deus. E assim como todas as outras que foram cumpridas, nós ansiamos por esse dia, que ele chegue também. Quarto ai, versículos 15 a 17. Alguém leia, por favor. Até o 17. Olha que interessante. Esse ai começa Deus falando: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado à bebida o seu furor, para contemplar-lhe as vergonhas ou a nudez. Em Jeremias, capítulo 51, verso 7, olha o que o profeta fala da Babilônia. Diz o seguinte: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram.
a Babilônia, não somente com Israel, mas com outros países, com outros reinos, foi usada por Deus da mesma forma, como uma taça de vinho que embriaga as nações para que elas enlouqueçam. A gente vê Deus dizendo que vai fazer isso com Israel. Versículo 5 do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. 6. Eis que suscito os caldeus, ou os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus estava dizendo, estou levando a minha taça, o meu copo de ouro, que é a Babilônia, para Israel. Eles irão exercer o meu juízo aí. E é interessante porque, à primeira vista, pode parecer contraditório. Deus está mandando eles para lá, e agora Deus está dizendo que vai puni-los porque eles fizeram isso. No nosso entendimento, fica um pouco complicado, porque se eu digo, eu vou fazer Vladimir ir daquele banco para aquele, na nossa cabeça vem que Vladimir não quer ir daquele banco para aquele, eu estou obrigando Vladimir a fazer isso. Porém, Deus deixa bem claro, eu estou suscitando os caldeus para irem aí tomar moradas que não são suas. Eles são pessoas más, buscam o mal, querem o mal, lá, 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 lá. E versículo 11, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, esses cujo poder é o seu Deus. Eles queriam fazer exatamente aquilo. Só que no plano deles, a gente vai fazer isso porque a gente quer fazer isso, nós queremos tomar isso e acabou, queremos destruir e construir nosso império. E Deus é tão fantástico em sua soberania que ele diz, vocês vão fazer isso, porque eu quero que vocês façam isso para punir e fazer justiça em Israel. Da mesma maneira nas outras nações, como Jeremias disse, eles eram o copo de ouro de Deus que embebedava as nações, e elas enlouqueciam. E aqui Deus está justamente condenando-a por ser isso. Tudo o que Babilônia queria era enganar as nações e roubar o seu poder e tomar a sua glória para si. Interessante que essa característica de embriagar as nações e enganar é a mesma que João usa na Babilônia em Apocalipse. E Deus diz, serás farto de opróbrio em vez de honra. E aí algo fantástico no verso 16, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia, vergonha, cairá sobre a tua glória. Eles eram o cálice que embebedava as nações, enlouquecia as nações, destruíam as nações, e Deus agora lhes pune e fala, chegará o dia em que vocês tomarão do cálice da mão direita de Deus. A última leitura que nós fizemos, em Mateus capítulo 20, nós vemos Jesus perguntando aos seus discípulos, vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Eles, podemos. Ele diz, vocês vão tomar o cálice que eu vou tomar. Em Mateus capítulo 26, verso 42, nós vemos Jesus em seus momentos pré-julgamentos para a crucificação, orando no jardim, levando os discípulos para orar, mandando eles vigiar, eles caindo no sono. E ele, ao versículo 42, no versículo 42 diz assim, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Babilônia tomaria o cálice da mão de Deus. E como a gente tem visto, isso é uma figura para o castigo que virá sobre todos os ímpios. Todos os ímpios tomarão do cálice da ira de Deus. Nós temos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,
que eles serão para sempre banidos da presença gloriosa de Deus, lançado em densas trevas. Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Babilônia seria levada à ruína total, como de fato foi, e os ímpios serão levados à perdição final e eterna. Mas o justo não passará por isso. Por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele segue a lei? Não. Por causa do que a gente acabou de ler no verso 42 de Mateus 26. Porque Cristo tomou o cálice no nosso lugar. Todos os pecados serão pagos. Todos os pecados serão punidos com ira de Deus. Se você se coloca sob a cruz de Cristo, escondido atrás do seu Salvador, depositando a sua fé tão somente nele, em sua obra redentora, seus pecados já foram pagos em Cristo na cruz. Ele tomou a ira de Deus suficiente para pagar os seus pecados. Agora, se você desejar ir por você mesmo, tomar isso aqui só como uma religião de capa, não se entregar totalmente a Cristo, preferir confiar nos seus próprios méritos, suas boas obras, seu conhecimento, blá, 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 então você também tomará do cálice da mão direita de Deus. O castigo virá sobre todos os ímpios. Quem são os ímpios? Todo aquele que não for justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Babilônia foi usada por Deus como uma figura daquilo que iria acontecer. E onde está Babilônia agora? Quinto e último ai, versículos 18 a 20, por favor, alguém leia. Amém. O primeiro mandamento do decálogo diz: não terás outros deuses diante de mim. E nesse último ai, declarado por Deus a Abacuque, referente à Babilônia, ele mostra o quão tolo, o quão bobo, o quão sem lógica é buscar auxílio de deuses, de ídolos que foram construídos por mãos humanas. É algo ilógico. Ele fala, do que se aproveita o ídolo, visto que foi o artífice que esculpiu? Tem um amigo meu, lá de Goiás, ele é um artesão fantástico, absurdamente fantástico. E ele, durante muito tempo, construiu imagens de santos. E ele era católico. Até que um dia ele parou e pensou. Ele entregou uma imagem, e logo em seguida viu ela sendo colocada no altar, e o povo fazendo suas orações a ela. E naquele momento ele parou e pensou, mas fui eu que construí isso aí, eu acabei de fazer, entreguei, eles se colocaram ali e estão orando, fazendo pedidos, agradecimentos a isso. Isso não tem lógica. Então, ele procurou a Bíblia e se converteu. Porque é totalmente absurdo. Nós vimos isso no povo de Israel no deserto, algo que é incrível. Deus acabou de libertá-los, fez algo tremendo, mandou praga, como vocês podem ver na Record, né, de segunda a sexta. Mandou praga feito a bexiga, libertou, abriu o mar, eles atravessaram, fechou o mar com o exército dentro, matou todos os egípcios, conduzindo o povo. Aí Moisés sobe para o monte, rapaz, Moisés está demorando muito. Arão, olha só, pega todo o ouro que a gente pegou aqui, faça um bezerro aí para a gente, que a gente vai adorar esse bezerro. E é construído esse bezerro, então eles começam a adorar o bezerro, dizendo, ó grande bezerro, você que nos livrou do Egito. Infelizmente essa é a lógica humana, a lógica pecadora. Mas Deus, mais uma vez, como faz em diversos textos na Bíblia, mostra o quão ilógico,
Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Ele está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Muitas vezes a gente vê isso e fala assim, não, mas eu nunca orei para uma imagem, então está tranquilo. Ídolo é tudo aquilo que tira o seu foco de Deus. Seja uma imagem feita por um artífice, esculpida de ouro, de prata, ou de madeira, de gesso, seja qualquer outra coisa. Seu marido, sua esposa, seu filho, namorado, namorada, a faculdade, os seus estudos, o seu trabalho. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Essa frase não é minha, eu esqueci quem foi que falou. Foi Lutero? Alguém falou isso. E é verdade. A gente tem uma capacidade tremenda de fabricar ídolos. Nós temos a necessidade de olhar para alguém, de buscar, de querer honrar, querer agradar, querer adorar. Seja pessoa, seja coisa, nós temos essa capacidade incrível e pecaminosa de fabricar um ídolo atrás do outro, um ídolo atrás do outro. E o versículo 20 diz algo fantástico. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Robert Chisholm, um nome bem interessante, disse: aqueles que confiam em imagens feitas por homens para a direção estão fadados à destruição. Em contraste aos ídolos sem vidas dos pagãos, o Senhor reina sobre o universo de seu templo celestial, transcendente, santo. Diante da sua majestosa e soberana presença, a resposta apropriada é o temor. Cale-se diante dele toda a terra. Uma vez que nós conseguimos entender que Deus está no seu alto e sublime trono, Ele está no seu templo, reinando absoluto, a gente se cala. É interessante essa forma de consolo que Deus usa com Abacuque. Nós lemos alguns sábados atrás, Salmo 73, onde a gente vê Asaf dizendo: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus, o Senhor é bom, mas eu quase que me desvio. Porque eu vi os ímpios fazendo e acontecendo, como diria o pastor lá, pintando 7, desenhando 8, aprontando, fazendo o que queriam e nada acontecia, eles só prosperavam, ficavam bem de saúde, ficavam cada vez mais ricos, tinha mulher bonita, tinha 2 carros, 3 casas, enquanto eu ficava sofrendo. E ele diz, só pensar nisso foi tarefa difícil demais para mim, até que fui ao templo do Senhor. E é interessante como a visão dele muda. Ele fala, eu fui ao templo do Senhor e vi qual seria o destino deles. E aí ele descreve que o Senhor colocará os ímpios em caminhos escorregadios, os fará tropeçar, trará condenação. E isso foi o consolo de Asaf. Ele encerra o Salmo 73, que tem virado um dos meus salmos favoritos. Ele encerra o Salmo 73 dizendo assim: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto ao Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele estava quase se afastando porque os ímpios prosperavam e ele só se dava mal. Até que ele viu, ele entrou no templo do Senhor, viu o destino dos ímpios e aí mudou totalmente. Ele fala, não, os ímpios serão destruídos, o Senhor abate a todos eles. Quanto a mim, bom é estar na presença do Senhor. Da mesma maneira Deus faz com Abacuque. Abacuque está, Senhor, a situação está horrível. Deus fala, ok, vem um povo pior. Aí Abacuque, Senhor, aí vai ficar pior. Então os ímpios vão prosperar, é isso mesmo? Eles vão destruir, vão matar quem é mais justo que eles? E aí Deus fala, olha, o destino dos ímpios é esse e esse.
Porém o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Asaf foi consolado ao ver o destino dos ímpios. Abacuque também o foi, a gente vai ver isso na próxima pregação, quando Abacuque nem parece ser a mesma pessoa que começou o livro, no capítulo 3. E isso também é um consolo para nós. A queda de Babilônia e os castigos sofridos por aquele povo são uma pequena figura do castigo do Senhor para com os ímpios de uma vez por todas na consumação dos tempos, quando a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Qual é a garantia que nós temos que isso acontecerá? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está reinando soberano sobre todas as coisas. Desde o capítulo 1 a gente vem falando sobre a sabedoria de Deus, sobre a soberania de Deus. Ele vem se mostrando que está no controle de todas as coisas. E somente alguém que está no controle de todas as coisas pode garantir que as coisas acontecerão da maneira que ele fala. Se Deus fosse alguém que apenas influencia um pouquinho aqui, influencia um pouquinho ali, as coisas poderiam não acontecer. Se você assistiu X-Men Primeira Classe, você sabe disso. O cara controlava a mente do povo e ainda assim a guerra não aconteceu. Deus controla a história. Isaías 46, versos 9 e 10, diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a nossa segurança. O mesmo Deus que disse que fará toda a sua vontade, diz que nos guardará em Cristo Jesus, e diz que condenará os ímpios. Como nós vimos, a Babilônia já sofreu todo esse juízo. Foi extinguida. Ele reina soberano sobre tudo e todos. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Seja daqueles que confiam nele e vivem para ele, ou daqueles que vivem em rebeldia. Tudo vem dele, por meio dele, para ele. E ele será glorificado em todos e cada um especificamente. Seja por meio de nossa salvação graciosa ou por meio de condenação justa. Não existe outro caminho para ninguém na face da terra. Desde Adão até o último homem que nascer, todos glorificarão a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus, não tem como escapar disso. Você pode se rebelar o quanto quiser, mas no final você glorificará a Deus. Seja humildemente prostrado diante dele, o louvando por ter sido salvo de tão grande condenação, com a misericórdia infinda, uma graça que você é incapaz de notar o quanto, seja indo para o inferno e recebendo a justa condenação de um Deus que é fiel em todos os seus caminhos. Eu recomendo fortemente que cada um de nós glorifique o indo para o céu. Efésios capítulo 2 tem algo que é fantástico. O destino final daqueles que depositam a sua fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versos... a partir do 4, vai. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Do fundo do coração é isso que eu desejo para cada um que está aqui. Que nós eternamente possamos ser um outdoor,
nos séculos vindouros, da suprema riqueza da graça de Cristo em bondade usada para conosco por meio de Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones disse a seguinte frase: Deus é o Senhor da história, Ele está assentado nos céus, e as nações são para Ele como gafanhotos, como um pingo no balde, como poeira na balança, citando Isaías. A Bíblia assevera que Deus é sobre todos. Ele começou o processo histórico, Ele o está controlando e Ele vai concluí-lo. Nós nunca podemos perder de vista este fato crucial. Deus reina soberano. Ele anunciou o juízo à Babilônia. Esse juízo já aconteceu. Ele tem anunciado o juízo sobre todos os ímpios. Esse juízo acontecerá. Porém, o justo viverá pela sua fé. Baixe sua cabeça, vamos orar.